Angola é, sem sombra de dúvidas, o país do futuro. Envolvidos mais de 7 anos de paz efetiva, os angolanos de Cabinda ao Cunene já podem conhecer o seu país de leis a leis. Desta feita, um grupo de excursionistas da Associação de Desenvolvimento do Quilofuta decidiu fazer uma viagem à província do Uís e conhecer as suas potencialidades. E o TV Regiões também fez parte desta aventura. A viagem é longa e pelo caminho há muitas dificuldades. O que aconteceu é que o disco de embreagem queimou. Qual é a sensação neste momento? Ainda não chegou nem sequer ao meio da viagem. Bem, é um pouco de desespero, mas com fé penso que vamos chegar. Vamos encontrar a solução. Solucionado o problema das viaturas, a viagem prosseguiu. Na comuna da Vista Alegre, município de Quités, a caravana fez uma paragem obrigatória. Qualquer automobilista que circula nesse troço, Luanda, Uíge ou vice-versa, para nesta localidade. Vista Alegre, um nome que traduz paragem obrigatória. Estamos concretamente no município do Quités, a 104 quilômetros da sede provincial do Uíge. Aqui, os automobilistas param para abastecerem as suas viaturas, outros para uma pequena refeição. E nessa condição estava o nosso amigo Adão Marques. Essa é uma paragem obrigatória desde que a pessoa esteja a viajar por essas artérias. É sempre uma paragem obrigatória que é para podermos alimentar-nos. E já agora, o que é que está a degustar? Olha, estou aqui a degustar-me de uma carne de macaco com funs de bombom. É a sua carne preferida? Bem, não deixa de ser, né? Desde que seja uma carne de caça. Além da carne de caça, os excursionistas puderam apreciar igualmente outras iguarias. Depois da Vista Alegre, seguimos para a cidade do Uís. Alguns turistas ficaram surpreendidos com a nova imagem da cidade. Já num Soço, os turistas tiveram dificuldades para se comunicarem com os seus familiares. Mas a rede aqui está mal, tem que subir num pau, numa elevação aí para telefonar. Não tem correspondência com a família, ele fica aqui, nenhuma chamada não recebi da família. Está muito mal. Mas o que é que está mal para si? Por exemplo, a antena, a primeira coisa que devemos nos preocuparmos
Porque temos familiares que estão em Luanda, exemplo, no ex, não conseguimos como é que nós podemos nos comunicarmos. Quanto à circulação rodoviária, parece não haver qualquer dificuldade. Quem afirma é o nosso amigo Soares. Eu vim de Maquela Zombo. E como é que está a via? Bem, a via está normal. De Maquela até aqui na Missão Dembo está a terraplanagem. De Missão Dembo até o Uís está asfaltada. Os habitantes da comuna de Unsosso vivem essencialmente da agricultura e do comércio informal. Muitos jovens dedicam-se também a pequenos ofícios. Nós tiramos, exemplo, uma quantidade de barro, metemos uma água, misturamos, fizemos uma composição e fabricamos o adobe. Todo tipo de terra serve para fazer adobo ou há um tipo específico? Não, todo tipo serve. Nota-se que vocês são 3, quem faz o quê, concretamente? Todos fazem adobo, todos maçam, como é que vocês se distribuem as tarefas? Não, todos maçamos. Primeiro, cavamos, segunda, maçamos, depois fabricamos. Devido à falta de condições de alojamento, não foi possível acamparmos num Sosso. O destino a seguir era a aldeia de Quitala. Por isso, tivemos de continuar a caminhar. Percorridos cerca de 3 quilômetros pela picada, surgiu a primeira dificuldade. Ultrapassado o problema, a caravana fez uma breve paragem para o grupo descansar. Nós fizemos esse percurso do Uís, da cidade do Uís, passamos portanto, pela comuna do Sosso, antigo conhecido por 31 de janeiro. Fizemos o desvio, passamos por aquele quimbo que vocês viram, Kikongo. Kikongo portanto, ali nasceu um dos nossos comandantes também da guerrilha, Delfim de Castro. Viemos por aqui. Por aqui, quem vai até Quilupombo. Aqui naquele quimbo, quando vocês veem aí, dali começa já, portanto, a zona onde também nasceu o conhecido nosso saudoso ministro Venâncio de Moura. E ali vai até Sanza Pombo. Ali você passa pela área onde, tanto do camarada Aníbal, que foi governador de Luanda, Aníbal Rocha, e o vice Motalis é por essa picada. Nós agora vamos, essa única picada, esse desvio, onde nós vamos até Quilufuta. Depois de termos recebido algumas explicações sobre o estado da ponte sobre o rio Uemba,
decidimos caminhar mais de 6 quilômetros para analisar as condições de travessia. Esta é a ponte metálica que foi construída no ano de 1980 e destruída no ano de 1987 durante o conflito armado. A sua reabilitação poderá proporcionar um novo desenvolvimento desta região do norte de Angola, ou seja, facilitar a circulação de pessoas e bens entre as comunas de Quilofuta e Insosso. Hoje por hoje, as pessoas, para poderem circular entre Quilofuta e Insosso, passam por estes paus que foram improvisados bem mesmo aqui ao lado da ponte. Ainda assim, as dificuldades são várias. A CPA já mudou e por você que nos acompanha continuaremos a inovar. Uma programação para todas as idades. Queremos que nos veja de cabine ao Cunene, em cada televisor. Vocês são a nossa inspiração e a vontade de continuarmos. Angola é a televisão, a alegria, a dança, a vida. Angola é o beijo, o ritmo, o saber, o desenvolvimento. Angola é simplesmente a magia, a união, a força. Já mudamos consigo. Vamos fazer cada vez melhor. Obrigada. Revista Musical. Revista Musical. Se quiseres homem casado, pensado assim. Hoje eu sei da verdade. Por isso eu assumo. Assim, e não me canso de olhar. Seu sorriso que eu não imagino. Estou aqui no programa Revista Musical, todas as tendências da nossa música na sua televisão. Devido às dificuldades na travessia da ponte, a caravana teve de continuar a caminhar na picada. O troço também não oferecia condições de circulação. Ainda assim, o grupo mostrava-se otimista em atingir o seu objetivo, que era chegar à comuna de Quilofuta, município de Maquela do Zombo. Para chegar ao Quilofuta, a caravana tinha de passar por algumas aldeias
nomeadamente Casongongo e Bunga, onde os populares receberam os excursionistas efusivamente. O roteiro também incluía localidades que não foram visitadas devido ao difícil acesso. Depois de uma breve paragem, continuamos rumo às outras localidades e as dificuldades cruzaram mais uma vez o nosso caminho. Desta vez, o inimigo que atacava as viaturas chamava-se Areia. São 18 horas menos 5 minutos e ainda não chegamos a Quilofuta. Uma viagem com várias dificuldades, mas que esta paisagem garante todo esse esforço. Nós estamos numa localidade em que eu sinceramente nem sei onde estamos, mas tenho aqui alguém comigo que poderá nos explicar. Muito boa noite. O seu nome? Sou Eduardo Nhanga. Senhor Eduardo, pode nos esclarecer, digamos, onde nos encontramos? Já percorremos cerca de 200 quilômetros e ainda não chegamos a Quilofuta. Onde é que concretamente nós estamos? Aqui onde estamos na área do Sosso. Falta 3 bairros para chegar no primeiro bairro do Quilofuta. O primeiro bairro que nós vamos chegar aqui se chama coisa. Pode olhar mesmo, pode falar. Se chama Quimbianda. Depois do Quimbianda, Kazumbi, Mbembe Kazumbi. Depois de passar Mbembe Kazumbi, vamos chegar no primeiro bairro do Quilofuta. Se chama Quimbuiço. E depois daí ainda vamos percorrer mais alguns quilômetros? Quimbuiço, depois vamos chegar no Quitale. Quitale, vamos passar até Comuna do Quilofuta. Se tivermos que calcular a hora, mais ou menos a que hora nós estaremos em Quilofuta? Em Quilofuta, acho que vamos chegar lá 20 horas. A viagem continuou a noite inteira. Os populares aguardavam ansiosos pela caravana. Na manhã seguinte, todos ressentiram do cansaço. O frio foi o principal inimigo dos turistas. Segundo os populares, na época de cacimbo, a região é assolada pelo nevoeiro e às vezes a temperatura chega mesmo a atingir os 4 graus Celsius. Depois da aldeia do 25, a caravana partiu para Quilofuta. No caminho, a delegação entregava alguns bens aos populares. Era visível a alegria dos beneficiários. No seio dos turistas também era visível o cansaço, mas o sacrifício valia a pena. E com o cansaço, o estômago pede. Enquanto alguns procuravam por frutas, outros preferiam tomar alguma bebida típica da região, o malavo ou simplesmente maruvo,
como é tratado por muitos. Nós também provamos e certamente era de boa qualidade. E foi nesse ambiente descontraído que nos despedimos dos populares e continuamos a viagem em direção a Quilofuta. A chegada da caravana à comuna do Quilofuta foi o culminar do calvário que valeu a pena enfrentar para sermos recebidos com alegria e muita emoção. Depois da tempestade, vem a bonança. O adágio foi a tônica dominante durante a viagem que parecia um calvário sem fim. E diga-se em abono da verdade, graças a Deus, tinha terminado. Após a chegada, era visível no semblante de todos os peregrinos a sensação do dever cumprido. Seguiu-se um pequeno ritual, mas de grande importância tradicional. Bom, então, o atuísse de Irana, atambika, é vindo. A monu de tambika, A entrega do espólio do presidente honorário às autoridades. A entrega do espólio do presidente honorário às autoridades locais e tradicionais foi a manifestação do respeito às tradições dos povos bacongos, ou seja, povos da região norte de Angola. O malogrado nasceu no dia 10 de maio de 1934, na aldeia de Diumba, comuna de Quilofuta, província do Uís, e morreu no dia 13 de outubro de 2007 em Londres, Reino Unido. Em vida, Manuel IV exerceu vários cargos políticos e sociais. Além de presidente honorário da Associação de Desenvolvimento de Quilofuta, também foi delegado e coordenador do MPLA na província do Uís, comissário provincial do Uís, deputado à Assembleia do Povo e embaixador extraordinário e plenipotenciário de Angola na Checoslováquia, Hungria, Eslováquia, Áustria e Congo. A sua morte prematura deixou um vazio no seio dos familiares, amigos e muitos seguidores da sua causa solidária. Depois de muitos anos, ter a esperança de querer conhecer esta aldeia. Infelizmente gostaria de conhecê-la com meu pai, ele sempre prometeu-nos a vida,
não foi possível e é interessante para mim, estou comovida, estou feliz porque vim conhecer as origens do meu pai, o local onde ele nasceu, vim conhecer a sua família, porque ao longo de quase meio século ouvimos falar desta aldeia e hoje tivemos o privilégio de conhecer, não foi fácil e mesmo após a sua morte nós havíamos prometido que iríamos levar alguns dos seus bens pessoais à sua família para cumprirmos com os rituais e o fizemos. Estou aqui... Mais ou menos quantos anos que não vem aqui? Estou aqui há cerca de 15 ou 16 anos, se não me engano, que estou sem a presença daqui do município. Sinto muito feliz, sinto muito orgulhoso por ser um naturalidade daqui da comuna do Quilo Futa. Me sinto muito satisfeito acerca desse reencontro familiar. Já estou há 14 anos, provavelmente que não piso aqui. Me encontrei com algumas familiares, apesar que quais a maior parte está em Luanda, né? Mas os que ficaram aqui, me encontrei com algumas. Após o ritual, os membros da ADCF visitaram os locais históricos daquela comuna. A jornada terminou com um jantar. A refeição foi à base de funge de bombom com vários quitutes da terra. Devo confessar que o piteu estava mesmo delicioso. A seguir, o baile. A noite foi divertida.